Atos capítulo 2, versículos 36, 37 e 38. Diz assim a palavra de Deus: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, nós vamos falar alguma coisa nessa noite sobre arrependei-vos. Irmãos queridos, para que nós alcancemos a graça, para que nós alcancemos a bênção, para que nós alcancemos a salvação em Cristo Jesus, é necessário arrependimento. Sem arrependimento, ninguém verá a Deus. Amém ou não amém? Amém. Sem arrependimento, ninguém verá a Deus. Irmãos, havia acontecido algo extraordinário aqui no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Algo maravilhoso havia acontecido. O profeta Joel, lá no Antigo Testamento, ele havia profetizado, dizendo que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Deus haveria de derramar o seu Espírito Santo sobre toda a carne, que era para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder. Completou Jesus. Irmãos, e quando chegou no Atos capítulo 2, esse dia aconteceu. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja de Jesus, sobre aqueles que estavam, quase 120, reunidos em oração ali no cenáculo. E de repente o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E era o dia de Pentecostes, era a festa das colheitas. Irmãos, ali estava repleto de estrangeiros visitando naquele momento Jerusalém. E a Bíblia Sagrada, irmãos, nos diz que o Espírito Santo foi derramado sobre os que estavam ali no cenáculo, e eles começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles começaram a falar em línguas estranhas. O poder foi extraordinário derramado sobre a vida deles naquele momento. E aqueles estrangeiros que estavam ali, que vieram para a festa de Pentecostes, ou a festa das colheitas, eles não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Esse povo falando em outras línguas, esses negócios estranhos acontecendo, o que na realidade é isso? E a Bíblia Sagrada diz que Pedro, ele se levantou, e ele então fez um discurso perante o povo, e ele disse assim para eles: olha, esses que vocês estão vendo aqui, falando em outras línguas, eles não estão embriagados a essa hora do dia, eles não estão bêbados a essa hora do dia, mas o que aconteceu foi aquilo que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito Santo. Então aconteceu hoje o cumprimento da profecia de Joel. Eles não estão bêbados, eles não estão cheios de vinho velho, mas eles estão cheios do Espírito Santo. Por isso que eles estão falando em línguas estranhas. Irmãos, e Pedro então explicou para eles o que estava acontecendo. E após a explicação de Pedro, alguns então
fizeram essa pergunta para Pedro, e perguntaram para ele assim, olha bem o versículo 37, ouvindo eles isso o que? A pregação de Pedro, explicando o que estava acontecendo. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seus corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? Em outras palavras, o que nós devemos fazer para a gente participar dessa bênção também? O que nós devemos fazer para ter esse Jesus no nosso coração também? O que é necessário nós fazermos para nós recebermos essa bênção e a salvação das nossas almas também? Aí foi quando Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Para vocês também receberem o dom do Espírito Santo, para vocês também receberem essa bênção, primeiro vocês precisam se arrepender, depois vocês precisam se batizar, e então vocês estarão aptos para receberem também o enchimento do Espírito Santo. Arrependei-vos. Irmãos, nós vamos começar essa mensagem dizendo primeiro o que não é arrependimento. Aí depois nós vamos falar o que é arrependimento. O que não é arrependimento? Em primeiro lugar, o que não é arrependimento não é um mero sentimento de culpa. Arrependimento verdadeiro, arrependimento genuíno, não é simplesmente um sentimento de culpa. Porque às vezes a pessoa ela se sente culpada de alguma coisa, mas ela não está arrependida do que ela fez. Quantos entenderam? Digam amém. Às vezes a pessoa sente culpada de ter cometido alguma coisa, mas ela não se sente arrependida. Então arrependimento não é sentimento de culpa. Em segundo lugar, arrependimento não é uma mera tristeza por algo feito em forma de pecado. Então, queridos, arrependimento não é eu sentir tristeza por aquilo que eu fiz de errado diante dos olhos do Senhor. Eu estou com o meu coração profundamente triste porque eu fiz alguma coisa errada diante de Deus, e por isso o meu coração está profundamente triste. Às vezes a pessoa, ela está sentindo tristeza por ter cometido um erro diante de Deus, mas ela não está arrependida do que ela fez. Amém, irmãos? Um outro item, em terceiro lugar, o que não é arrependimento, não é uma mera tentativa de ser pessoa boa. Isso também não é arrependimento. A pessoa resolver por si própria, de repente se tornar uma pessoa boa. Isso também não é arrependimento. Quantas pessoas que faziam coisas ruins e por si próprias elas resolveram se consertar, porém elas não se arrependeram daquilo que elas fizeram. Irmãos queridos, o que mais é arrependimento? Quarto lugar, não é adquirir religiosidade. O fato da pessoa se tornar uma pessoa religiosa não quer dizer que ela está arrependida do seu pecado. Agora eu me tornei evangélico, agora eu me tornei católico, agora eu me tornei budista, agora eu me tornei hindu, agora eu me tornei isso, tornei-me aquilo. Isso não quer dizer que a pessoa se arrependeu das coisas erradas que ela fez. Ela simplesmente procurou uma religião para ela se abrigar debaixo das asas daquela religião, para que as pessoas olhem e vejam que agora ela pertence a uma determinada igreja. Mas na realidade, o coração dela não está se arrependido das coisas erradas que ela fez.
Então isso também não é arrependimento. A pessoa simplesmente colocar o nome no rol de membros de uma certa religião, não quer dizer que a pessoa está arrependida do seu pecado, dos seus delitos diante dos olhos do Senhor. Irmãos, arrependimento, em quinto lugar, não é um mero conhecimento da verdade. Irmãos, eu citei um dia para vocês aqui, e eu volto a citar. Irmãos, não existe uma pessoa que conhece mais a Bíblia do que o diabo. Você sabia disso? O diabo, ele conhece a Bíblia, irmão Antônio, de capa a capa. Ele conhece a Bíblia de trás para frente, Pedro, e de frente para trás. Se você perguntar o que está escrito em João capítulo 5, versículo 4, o diabo vai responder para você ao pé da letra o que está escrito lá. Ele é um profundo conhecedor da Bíblia, ele é um profundo conhecedor da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada chega ao ponto de dizer que ele crê muito mais do que muitas pessoas. A Bíblia Sagrada diz: crês tu nisso, fazes bem, porque até o diabo crê e estremece. Só, irmãos, que o diabo, ele não está arrependido do que ele fez. Ele continua fazendo as suas danúrias, ele continua semeando as suas tragédias. Domingo passado nós falamos sobre isso aqui no púlpito dessa igreja. Quem veio lembra disso. O diabo continua fazendo as coisas erradas por aí. Ele conhece a verdade, ele conhece Jesus, ele sabe que o período dele está terminando, ele sabe que a volta de Jesus está mais próxima do que nós imaginamos, mas mesmo assim, ele não é arrependido das coisas erradas que ele fez. Então, meu querido, arrependimento não é conhecer a Bíblia, arrependimento não é conhecer a verdade. Tem muita gente por aí que conhece a Bíblia de capa a capa. Um deles é o Jô Soares. Ele conhece a Bíblia de capa a capa, só que ele não é arrependido do que ele fez. Irmãos, então tudo isso não é arrependimento. Tudo isso não é arrependimento. Irmãos, eu poderia acrescentar mais um item aqui, embora não esteja aqui no meu esboço. Mas, irmãos, um outro item que não é arrependimento também é remorso. A pessoa, ela pode ter remorso daquilo que ela fez de errado, mas ela não se arrependeu. Ela sente remorso de ter feito determinada coisa, mas ela não está arrependida de ter feito aquela determinada coisa. Todos nós aqui sabemos que quantas reportagens na televisão a gente já ouviu, que o bandido, o ladrão, o assassino, o estuprador, ele dá uma entrevista na televisão, que ele fez tal coisa, ele reconhece que ele fez. Aí o repórter pergunta assim: e você está arrependido do que você fez? Ele responde: não, eu não estou arrependido do que eu fiz. Então, irmãos, nós vamos aprender hoje o que é arrependimento de verdade. Qual é a forma que nós precisamos nos portar diante de Deus para que os nossos pecados sejam perdoados e nós nos tornemos cidadãos do reino de Deus. Então, o que é verdadeiramente arrependimento? Irmãos, arrependimento é eu estar pesaroso para com Deus pelo meu pecado. E o salmista Davi sentiu isso no capítulo 51. Vamos dar uma olhadinha? Salmo de número 51. Quem trouxe Bíblia aí, diga amém. Salmo de número 51, vamos abrir a palavra aí, Salmo de número 51, versículos 1 a 4. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões,
e o meu pecado está sempre diante de mim. Aí ele ora assim: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. E eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E no versículo 10 ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Irmãos, essa é a oração de um verdadeiro arrependimento. A pessoa que se sente arrependida de verdade, ela expõe o seu pecado diante de Deus, ela confessa o seu pecado diante de Deus, ela chora diante de Deus, e ela pede para que Deus perdoe os seus pecados e lhe dê uma vida nova na presença do Senhor. Amém, queridos? Isso é arrependimento, é estar pesaroso para com Deus pelo seu pecado. Em segundo lugar, o que é arrependimento? É eu ser realista, é eu ser realista com relação ao meu pecado, é eu encarar o meu pecado como realidade, não é eu jogar o meu pecado debaixo do tapete e ficar com o meu pecado escondido debaixo do tapete, porque diante de Deus, irmãos, homem nenhum se esconde. O próprio salmista certa vez disse que se eu for ao céu, tu ali estás, se eu for lá nas nuvens, ali está o Senhor, se eu descer lá no abismo, ali está o Senhor, se eu descer nas profundas águas do mar, ali o Senhor está também. Então, irmãos, arrependimento não é eu jogar o pecado debaixo do tapete e ficar mostrando para todo mundo que está tudo bem. Não, arrependimento é eu agir com realidade diante de Deus pelo meu pecado cometido. É eu ser realista diante de Deus, é eu confessar o meu pecado diante de Deus e dar nome para o pecado. Aí então eu alcanço a misericórdia do Senhor. Vamos ver o que diz Provérbios capítulo 28. Provérbios 28 e o versículo de número 13. Quem já achou diz amém. Provérbios fica para frente de Salmo, onde você estava aí agora há pouco. É o primeiro livro depois dos Salmos, é o livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Quem já achou diz amém. Olha o que diz a palavra: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ou seja, aquele que esconde o seu pecado debaixo do tapete e fica mostrando carinha de bonzinho para todo mundo. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Olha que maravilha! Aquele que encobre, aquele que esconde o seu pecado nunca prosperará, mas aquele que age com realidade, aquele que confessa o seu pecado para Deus e deixa o seu pecado, esse alcançará a misericórdia. Então, irmãos, isso é arrependimento. O que mais é arrependimento? Arrependimento é abandono do pecado. É abandono do pecado. Não é pedir perdão para Deus e depois fazer de novo. Não é pedir perdão para Deus e continuar fazendo. Isso não é arrependimento. Tem pessoa que pede perdão para Deus, mas continua fazendo. Ah, Deus é misericordioso mesmo, Deus é bonzinho mesmo, a palavra dele diz que ele é misericordioso e ele perdoa sempre que precisar. Irmãos, isso não é arrependimento. O que é arrependimento? É abandono do pecado. O que é arrependimento? É abandono do mundo. Vamos ver o que diz 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo de número 2, antes do Apocalipse. 1 João, antes de Apocalipse fica João, tá? 1 João, capítulo 2 e o versículo de número 15. Quem já achou diz amém. 1 João 2,15. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Olha o que diz aqui, ó: não ameis o mundo,
nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o que é arrependimento? É abandono do mundo, do mundanismo, aquilo que o mundo tem para oferecer, aquilo que o diabo tem para oferecer. Isso é arrependimento. Irmãos, o que mais é arrependimento? É conversão a Deus. É conversão a Deus. Vamos agora para o profeta Zacarias, lá no finalzinho do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Zacarias, vamos ver aqui bem rapidinho, para nós, aqui o Zacarias aqui. Zacarias capítulo 1 e o versículo de número 3. Quem já achou diz amém. Zacarias 1, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: portanto dize-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Tornai para mim, e eu tornarei para vós. Ou seja, conversão verdadeira e genuína diante de Deus. Isso é arrependimento. Amém, irmãos? É a pessoa se converter de verdade. E em último lugar, o que é arrependimento? É conversão a um estilo de vida diferente na presença de Deus. Isso é arrependimento. Romanos capítulo 6 e o versículo de número 13. Romanos 6,13 diz assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, o que é arrependimento? É conversão a um estilo de vida diferente na presença do Senhor. É a pessoa confessar os seus pecados, deixar os seus pecados e tomar um novo rumo diante de Deus, uma nova vida diante de Deus. Isso é arrependimento. Amém, irmão? Quem entendeu a palavra, a mensagem, diga amém. Dá uma salva de palma bem forte para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.